Estamos aqui em nome da Frente Parlamentar Ambientalista, da SOS Mata Atlântica, Observatório do Código Florestal, para mais um podcast especial, desta vez, sobre o Código Florestal brasileiro, os compromissos do nosso país com a década da restauração dos ecossistemas e com a defesa dos nossos biomas, sobretudo da Mata Atlântica, que também está sendo novamente ameaçada pela medida provisória 1150, em tramitação agora no Senado Federal, medida provisória esta que prorroga pela sexta vez a aplicação do Código Florestal brasileiro, né? E que leva praticamente à inviabilidade da restauração das florestas e dos biomas e dos seus ecossistemas pelo nosso país. Então, para falar sobre esse tema extremamente importante e urgente, nós estamos aqui com a Roberta, que é advogada, ambientalista, secretária executiva do Observatório do Código Florestal e que é uma grande batalhadora e defensora da implementação desse instrumento no nosso país. Roberta, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você e nós gostaríamos de ouvi-la sobre esse retrocesso no nosso país. Muito obrigada pelo convite, boa tarde, Malu. É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre esse tema tão importante para o país, né? Cumprimento aí das metas de NDC brasileiras e para combate às mudanças climáticas. A gente precisa falar mais a respeito. Roberta, essa medida provisória, ela é uma herança deixada pelo governo passado, né, um governo antiambiental, e, infelizmente, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, eu acho até de uma forma que pegou a sociedade de surpresa. O que ela tratava originalmente? Então, originalmente, ela fazia a prorrogação prazo do PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que serve para trazer todos os imóveis rurais para a legalidade. Ela já tinha um erro ali no seu início, que ia inviabilizar a implementação do Código Florestal, porque ela atrela o início do prazo à convocação pelos órgãos ambientais do produtor rural, para fazer essa adesão ao Programa de Regularização Ambiental, PRA. Na verdade, toda a negociação e processo pegou a sociedade civil de surpresa, né? Quando ela foi proposta no governo passado, nós, da sociedade civil, imaginávamos que esse governo novo trabalharia, ou essa nova legislatura, né, o Congresso Nacional, trabalhariam em conjunto para corrigir ali esse erro inicial, e fomos seguindo assim, achando que alguma coisa aconteceria de bom nesse processo, mas não foi bem isso que aconteceu, né? E agora, quais as ações que a sociedade civil vem fazendo para tentar evitar, né, mais esse retrocesso, ou seja, tentar não aprovar a medida provisória? Ou você acha que é possível que o Senado não vote, atenda aí as expectativas da sociedade, e aí isso caducaria no dia 1º de junho? Esse é o cenário ideal, né? Ela caducar e aí o governo federal fazer uma nova medida provisória corrigindo esse defeito ali inicial da proposta, né? Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados com alterações da Lei da Mata Atlântica que permitem aí ampliar o desmatamento em áreas primárias, áreas super importantes para a conservação da Mata Atlântica, para a conservação da biodiversidade, da flora, da fauna da Mata Atlântica, mas também até para a produtividade agrícola dessa grande parte do país, né? Porque isso aí traz vários serviços ambientais, né? De ter melhoria da qualidade da água, a água nas grandes cidades, né? A maioria da população vive nessa região de Mata Atlântica. Ela trouxe ainda uma alteração que permite mais desmatamento e construção, ocupação de áreas de preservação permanente em áreas urbanas, e tem ainda uma modificação que retira ali as zonas de amortecimento
das unidades de conservação próximas às áreas urbanas. Quer dizer, a medida provisória acabou sendo muito danosa, ela prorrogou o prazo do CAR, ela prorroga o prazo do PRA, que não são grandes problemas, mas ela traz aí jabutis, que são essas alterações que não tinham relação com a proposta inicial da medida, que era de prorrogação do prazo do CAR. Quer dizer, ela mexe na lei da Mata Atlântica, ela mexe em APP urbana, ela mexe em zona de amortecimento. E essas alterações não têm relação temática com a proposta inicial, isso contraria o processo democrático de elaboração de uma legislação, porque a medida provisória ela é uma medida de exceção que é proposta pelo governo federal, pelo Poder Executivo Federal, quando há uma urgência. A urgência ela só se relaciona com o prazo do PRA, que acabaria ali em dezembro. Então, a urgência de alterar a APP urbana, de alterar a lei da Mata Atlântica, de retirar as zonas de amortecimento, isso, na verdade, não existe. Então, por isso, eles são jabutis e são inconstitucionais, né? Não tem relação com a temática, com a urgência, e então afrontam ao sistema democrático de elaboração de uma lei. Em relação à convocação, que era aquele erro inicial, ela permaneceu, embora tenha prorrogado um pouco mais o prazo, não é pela redução do prazo que a gente vem batalhando, né? E aí você me perguntou o que a gente vem fazendo. Acho que o primeiro ponto é informar. Então, hoje, todos os senadores conhecem a nossa posição. Ela foi enviada aí para todos os senadores, o governo federal conhece a posição da sociedade civil, e a gente vem tentando informar à sociedade o risco que a gente corre com a aprovação dessa medida provisória com o texto atual. Acho que é isso que cabe, né, a sociedade civil fazer, tentar mobilizar a sociedade, envolver os cidadãos que serão afetados com essa aprovação, para que eles se manifestem e tentem aí fazer com que os senadores tenham consciência daquilo que eles estão fazendo ao votarem em uma norma. Roberta, e essa prorrogação, essa medida provisória, ela afasta ainda mais o Brasil, né, do Acordo de Paris, dos compromissos internacionais, e principalmente da década da restauração dos ecossistemas, não é? Como é que você vê essa falta de sensibilidade, a desconexão entre o nosso agro, né, tão poderoso, tão forte, economicamente ativo, desses compromissos internacionais que são também extremamente importantes, não só para a questão ambiental, para a vida das pessoas, mas também para a nossa balança econômica, né, para as nossas relações internacionais. Como é que você vê isso? Há uma desconexão completa, né, entre o discurso, que às vezes, vamos mostrar ao mundo a sustentabilidade da nossa produção, e aí você faz uma norma que viabiliza interferência em 26 milhões de hectares de Mata Atlântica, e ainda viabiliza a restauração de 21 milhões de hectares em todo o Brasil, necessários para regularizar as propriedades em relação ao Código Florestal. O Brasil tem um compromisso de restauração de 12 milhões de hectares que podem ser cumpridos com o cumprimento do Código Florestal. Só de implantar o Código Florestal, você já estaria cumprindo a NDC brasileira. No entanto, a gente prorroga esse prazo, assim, a gente prorroga indefinidamente, porque não é só a prorrogação, né? Quando eu falo que vou convocar cada produtor rural para aderir ao PRA, que seria o que viabilizaria essa restauração, você fala em milhões de prazos. A gente tem uma estimativa de que 1,6 milhões de produtores rurais, de imóveis rurais, ser adequados ao código. Eles detêm esses 21 milhões de déficit, né? Então, são 20 milhões de déficit, 1,6 milhões de imóveis. Seriam 1,6 milhões de prazo. Como é que hoje, com a estrutura governamental que a gente tem nos estados, conseguiríamos monitorar se essa restauração está acontecendo?
Porque a cada convocação, se eu convoco 10 hoje, 10 amanhã, o prazo começa hoje, o prazo começa amanhã, e aí você imagina como é que vai ser essa restauração, que ainda não começou. Então, a gente tem 11 anos de aprovação da lei, que onde já deveria ter sido iniciada essa restauração, esses programas de regularização ambiental, e você está adiando de uma forma que você espalha de um jeito ao monitoramento e a convocação e o início da contagem de prazo, você praticamente inviabiliza 21 milhões de hectares a serem restaurados, né? Mas para as pessoas entenderem, quando você fala que o Brasil deveria, para neutralizar, né, as nossas emissões, para cumprir a nossa NDC, o Brasil tem aí um compromisso grande com a restauração florestal, e prorrogando, dando essa nova anistia, essa nova mudança ao Código Florestal, nós não vamos conseguir dar início à restauração. Então, para quando seria jogado esse compromisso do Brasil, com essa nova aprovação? Dá para dizer isso? Ou é tão catastrófica essa mudança que não dá nem aí para a gente colocar um prazo? Olha, Malu, há uns 5 anos atrás, a gente fez um cálculo de quanto tempo se gastaria para fazer a validação do CAR, que é aquela análise do CAR, em um momento em que a gente achava que seria necessária essa validação de todos os imóveis, né? Hoje em dia a gente fala, não, vamos pegar ali quem tem déficit, né? Não são 7 milhões de imóveis a terem o CAR validado, é 1,6 milhões de imóveis a terem o CAR validado, que é onde tem déficit. Os demais vão ser analisados por meio de filtros automáticos, você não vai precisar ter um trabalho ali para isso. Mas quando a gente achava que tinha que analisar os 6 milhões, a gente chegou a um cálculo de 60 anos, né? Eu acho que a restauração vai ter um processo semelhante, porque para você fazer essa convocação, e ainda tem uma negociação, e o prazo, na verdade, ele começa da convocação, quer dizer, ele não finaliza, não é como Receita Federal, te chamou, você tem que aparecer em 5 dias, 10 dias. Não, dá um ano para a pessoa aparecer, fazer o PRA, para aderir ao PRA. Então, quer dizer, tem um processo. Então, isso vai demandar aí um prazo praticamente infinito, né? Assim, talvez com convocações em conjunto, assim, lato sensu, mas realmente, assim, o texto que está hoje, ele é muito ruim, ele dificulta muito o início desse prazo de restauração. A gente tem captado, inclusive, né, o Brasil tem trazido recurso internacional para fazer restauração. E agora, dentro desse recurso de restauração, a gente vai ter que contabilizar o preço da terra, porque você só vai conseguir fazer restauração se você comprar um imóvel para começar ali a restauração. Porque dentro de propriedades privadas que precisavam fazer, inclusive para melhorar a produtividade, para melhorar a qualidade da água, para ter água disponível para irrigação, quer dizer, ela precisa, tanto para produzir melhor, mais e melhor, ela precisa fazer essa restauração. Mas a pessoa não vai começar a fazer a restauração, porque não está obrigada a isso, a não ser que seja convocada e faça adesão ao PRA. Quer dizer, a restauração vira, na verdade, uma ação praticamente voluntária, porque se ela não tem quem fiscalize, quem vá lá e cobre, ela, na prática, só vai sair do papel se esse proprietário, se as organizações que fazem restauração florestal tomarem iniciativa, né? Quer dizer, isso agrava, ao nosso ver, eu queria que você comentasse um pouco isso para as pessoas que não entendem, né, o porquê desse nosso desespero. Isso agrava, ao seu ver, os impactos aí dos eventos climáticos extremos, essas tragédias anunciadas, né, ocupações de áreas suscetíveis a enchentes, a erosão. Como é que você vê essa contribuição ou esse desserviço da medida provisória nesse sentido da emergência climática?
A gente já teve aí tempestades de areia, né? A gente precisa ficar lembrando que isso acontece. Assim, todo ano, janeiro, chove, aí as margens dos rios sobem, tem queda de morro e morrem pessoas. Isso se deve à ocupação irregular de APP urbana, que a gente veio falando também, que teve alteração, flexibilização nessa redação atual. Também a APP nos imóveis rurais e fora das áreas urbanas, né? Falta de vegetação para segurar essa ventania que gera essas tempestades de areia. Então, isso impacta a vida de todos nós, né? A falta de água nas cidades, racionamento, energia elétrica, isso tudo depende de floresta, depende de vegetação natural. E a gente precisa fazer essa restauração. O Brasil não precisa mais só conter o desmatamento, reduzir o desmatamento, usar melhor suas áreas já desmatadas para reduzir a pressão nas áreas com vegetação ainda, mas a gente já precisa fazer restauração, né? Então, quebra de safra, tem milhões perdidos de recursos por conta das quebras de safra. A gente já vem vivendo os impactos das mudanças climáticas. E para lidar com isso, a restauração é essencial. É por isso que a gente assumiu aquele compromisso lá no Acordo de Paris dos 12 milhões de hectares a serem restaurados, né? É preciso cumprir compromissos. Isso também é outra questão. Assim, o Brasil não pode simplesmente fazer compromissos internacionais que ele vai deixar para lá. Não, o Congresso mudou a norma aqui, a gente não vai conseguir cumprir. Mas não é assim que a gente age, não é assim que age uma pessoa honesta, uma pessoa que tem esse viés de cumprir com as regras, né? Então, acho que o Brasil também precisa ser assim. Precisamos cumprir com as regras, né? A regra é que a gente precisa ter APP, reserva legal, então a gente precisa implementar o Código Florestal, parar com esse adiamento eterno, fazer uma norma agora que viabilize a adesão ao PRA, porque o prazo concluiu, sem que as adesões fossem feitas, mas que tenham prazo razoável. E retirar aí essas alterações que impactam ainda mais o meio ambiente em relação à Mata Atlântica, a APP urbana e as zonas de amortecimento. Obrigado, então. Roberta, e você acha que, por exemplo, a lei da Mata Atlântica, para nós ambientalistas, é a nossa, assim, nós, né, da SOS Mata Atlântica, sobretudo, é a nossa grande conquista, foi o primeiro bioma brasileiro a conseguir uma lei especial, né? Então a gente defende aí com tudo que a gente pode essa manutenção da lei da Mata Atlântica. E com o Código Florestal, foi a mesma coisa, né? Houve um grande movimento no Brasil para defender o Código Florestal de 1965, que era um código florestal feito por cientistas, né? Com grande conhecimento científico, e que ele era, então, ali a base, o pilar da nossa política de meio ambiente. Ele era um código florestal. Aí veio a mudança, né, do novo Código Florestal, que foi diminuindo as faixas protetivas, desobrigando, anistiando degradadores, e ele foi levado ao Supremo Tribunal Federal. Foi questionada a sua legalidade, a sua constitucionalidade, e houve lá um julgamento que a sociedade acompanhou, né? O ministro Fux foi relator do Código Florestal, ou seja, essas questões todas que agora, novamente, os políticos querem mexer, já não tinham sido pacificadas nessa decisão, nesse julgamento, ou em todos esses movimentos que a sociedade brasileira fez? Sim, na verdade, ali houveram perdas dos dois lados, né? Queria-se um código mais leniente, por um lado, dos produtores rurais, e os ambientalistas queriam manutenção das proteções que existiam, que vinham desse código eminentemente brasileiro, feito por
na época, agrônomos silvicultores, né, que ainda não existia engenharia florestal, que analisaram a própria exposição de motivos do Código de 65, ele fala que o código estava sendo construído para proteger a produção agrícola dela mesma, que ela precisa daquela vegetação para continuar existindo. Então, a gente achava que ali tinha sido pacificado. E tinha uma discussão que sempre falavam, essa medida provisória de 2001, ela não traz segurança jurídica. Quer mais segurança jurídica do que um código que passou por anos de discussão no Congresso, e que passou por uma análise, um escrutínio do STF, em que disse, esse código é constitucional e deve ser aplicado. É isso que a gente tem. Só que, ao contrário do que a gente esperava, no Congresso Nacional, a gente vem enfrentando inúmeros projetos de lei para reduzir ainda mais a proteção das florestas, sendo que os mesmos produtores que pedem a redução da proteção já vêm sofrendo com a diminuição das florestas no Brasil. São aqueles que têm as suas quebras de safra, que têm perda de dinheiro, perda de investimento, por falta de chuva, por falta de polinizadores, né? Então, a gente espera que esteja, assim, que essa questão seja equacionada. A gente tem segurança jurídica, a gente tem uma norma que precisa ser implementada. Agora, se me lembra essa questão do STF, tem uma coisa interessante de se analisar, é que o Fux, no relatório dele, ele coloca que o PRA, ele fala que o PRA, ele, na verdade, ele é inconstitucional, porque ele representa um retrocesso. Só que nos votos, o Dias Toffoli trouxe a questão de que o PRA, na verdade, ele era uma entrega do produtor que voluntariamente buscava se regularizar, e a sociedade aceita essa vontade voluntária do produtor, perdendo áreas que deveriam ser preservadas para que haja a adequação. Então, assim, eu estou ilegal, mas eu estou me apresentando voluntariamente e eu vou começar a restauração. Aí a sociedade responde, tá bom, então pode diminuir a tua APP, pode compensar a tua reserva legal, eu aceito, já que você se apresentou voluntariamente. Quando se coloca nessa nova medida provisória que ele vai ser convocado e o prazo está ligado a essa convocação, você retira a voluntariedade. Então, você retira o benefício da sociedade em perder área, mas de receber aquela adequação, né? Então, essa questão também tem que ser pensada para a discussão dessa medida provisória. É muito interessante isso que você traz, porque as pessoas se esquecem, né? São tantas coisas, o dia a dia traz uma série de questões, mas eu também gostaria de ouvir um pouco a sua opinião no caso dos jabutis, né, que foram colocados, ou seja, a coisa já era terrível e acaba ficando mais terrível ainda. No caso dos jabutis que alteram a lei da Mata Atlântica, que querem favorecer, flexibilizar o desmatamento sobre matas primárias, né? Matas aí aquelas mais ricas em biodiversidade, que prestam os melhores serviços ambientais e ecossistêmicos, não são os agricultores, ou seja, não é o agro que está fazendo essa pressão. Vem ali outros setores, o setor da infraestrutura, né, com os linhões de energia, as ferrovias, e também nos parece que a especulação imobiliária, ou seja, a construção civil, né? E como é que o agro, que deveria estar dizendo, ei, agora a gente não é o vilão, não é só a gente que está aqui passando a boiada, como é que o agro se coloca perante essa situação? Onde, mais uma vez, para o país e para o cenário internacional, parece que é o único vilão que a gente tem contra as florestas e as áreas protegidas, né? Eu acho que, perante a sociedade, a gente não pode ter um setor que é privado, né? Esse é o setor privado se manifestando, são os produtores, aqueles que se juntaram ali com quem é do setor de energia elétrica, quem é do setor de construção civil,
para aprovar uma alteração no Código Florestal. Isso não pode acontecer, né? A gente tem que saber exatamente quem são os vilões. E aí, esse agro que quer mostrar que a produção é sustentável, ele não pode concordar com esse tipo de alteração, né? É a área da vegetação que está no meio rural que tem a sua imagem afetada. É a produção agrícola que tem sua imagem afetada. E não é só a imagem, né? Tem a própria produtividade afetada. Você tem uma redução dos seus ganhos, uma vez que você vai ter menos disponibilidade de água, menos polinizador. Se você abrir essas áreas de Mata Atlântica para desmatamento. Então, eles têm que se posicionar a respeito da questão dos jabutis, né? Realmente, vem setores diferentes que não são o agro pedindo essas alterações, mas o agro não pode ficar tranquilo, deixando aquilo passar, porque ele vai ter a imagem afetada, a produtividade afetada. Então, preciso que ele se junte nesse movimento e separe aí setor privado. Setor privado do quê? De qual área? O que você está sendo beneficiado? Quem está tendo perdas, quem está tendo ganhos? Precisa, como se diz, né, no dito popular, dar nome aos bois. E, por falar em boi, ficou popularmente conhecida e famosa a frase de aproveitar a pandemia para passar a boiada, né, sobre as normas infralegais e legais, lá naquela fatídica reunião ministerial com o presidente antiambiental do Brasil à época. Mas essa vontade de passar a boiada sobre a legislação ambiental parece que continua ainda com aquela mesma pressa, mesmo atropelamento da gestão passada na Câmara dos Deputados. E no Senado, você sente que as notas técnicas produzidas por você, pelos ambientalistas, os argumentos, eles estão tendo melhor acolhida pelos senadores ou a situação é parecida com a da Câmara? Eu acho que a gente ainda precisa levar mais informação para o Senado. O Senado ele tem um comportamento, desde a medida provisória 867 de 2019, que menos passador de boiada, né, do que na Câmara. A Câmara, realmente, assim, essa questão de passar a boiada, ela continua. A gente tem inúmeros projetos de lei alterando o código, campos de altitude, né? Então, tem ainda ali essa vontade de passar a boiada, que a gente vai precisar aí de umas cercas bem, bem fortes, né? No Senado, assim, a gente teve retorno de senadores que começaram a querer entender essa questão ambiental, e que eu acho muito relevante, que a gente precisa também aí de dar nome aos bois, né? Qual boiada que vai passar onde? Porque a gente precisa sentir quem é que vai passar essa boiada. Se é a Câmara que vai alterar algum texto, se o Senado alterar o texto agora, a Câmara vai voltar para o texto que ela tinha proposto, que é esse absurdo que impede a gente de cumprir a NDC brasileira, que viabiliza redução da Mata Atlântica, desmatamento, colocar população de risco em áreas de risco, população vulnerável em áreas de risco. Quer dizer, isso a gente precisa separar o Senado da Câmara, não dá para chamar tudo ao Congresso Nacional, está agindo de uma forma que passa todas as boiadas aqui sobre a legislação ambiental, né? Eu acho que no Senado a gente tem tido uma melhor repercussão com as campanhas, com as notas técnicas e com os retornos dos assessores e dos senadores. E, Roberta, por fim, me parece que essa discussão agora no Senado ganha um outro viés de queda de braço aí na disputa entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, para quem vai ficar com o cadastro ambiental rural e com o Serviço Florestal Brasileiro. E nessa queda de braço, a gente se surpreende até vendo aí emendas da senadora Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura, não é?
e que propõe mais, né? Tem uma das emendas propõe mais uma alteração, além do que estava na medida provisória, e em outras ela descarta alguns dos jabutis, né? Você acha que isso agora está sendo também colocado na mesa em relação às forças do governo federal e da gestão passada? Sim, eu acho que essa disputa por quem fica com o sistema de cadastro ambiental rural, ela já está em jogo, né? A gente já vê aí parlamentares influentes publicando em jornais notas sobre a retirada do SICAR do mapa, sendo que a gente precisa lembrar que o Cadastro Ambiental Rural ele foi criado dentro do Sistema Nacional de Meio Ambiente, ele é uma ferramenta, um instrumento de política pública ambiental, não é de produção agrícola, não é de melhoria da produtividade, não é de gestão da produção agrícola, para isso tem outras ferramentas, e pode ser utilizada, porque os dados do SICAR, mesmo estando sobre a coordenação de um órgão ambiental, eles são públicos. Então, eles podem ser utilizados para gestão, você pode cruzar dados do SICAR com o CONAB e ali traçar estratégias de escoamento de grãos. Isso não impede a formulação de políticas públicas agrícolas, mas ele é um instrumento de meio ambiente. E a Tereza Cristina foi uma que foi aos jornais falar: estão desmontando o sistema criado no governo passado. Assim, o SICAR é muito mais antigo, né? Ele tem ali origem de mais de 20 anos, e ele sempre foi de meio ambiente. Ele foi colocado no governo passado sobre as asas do Ministério da Agricultura e Pecuária. E outra coisa o governo federal ele tem que definir como é que ele vai fazer a gestão. Isso é da governabilidade, né? Seria de bom tom deixá-lo escolher como é que vai ser feita essa gestão, né? Mas eles vêm tentando levar isso para o Ministério da Agricultura, com certeza, para que não haja aí cruzamento de dados com desmatamento, com embargos, que é o que se faz na política ambiental. Com certeza. E nós vamos chegando ao final aqui de mais um debate da Frente Parlamentar Ambientalista, que agora é mista, reúne senadores, senadoras, deputados e deputadas para essas discussões em meio ambiente. Eu peço a você, Roberta, que faça suas considerações finais e, se você pudesse dizer para a sociedade, para o cidadão comum, como é que isso afeta a vida de cada um de nós? Então, quando você sentiu o clima mais seco na região da Mata Atlântica, isso é por conta dos desmatamentos. Quando o preço do feijão aumenta, quando o preço do mamão chega a níveis absurdos, isso é por conta do desmatamento. Isso afeta diretamente a vida de cada um de nós. E a gente precisa se manifestar, preciso lembrar em quem se votou, cobrar, mandar um Twitter, entrar no Instagram do seu deputado, do seu senador e cobrar para que ele não reduza a proteção florestal que a gente tem hoje na nossa legislação. Eu queria te agradecer, Malu, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você, um prazer bater esse papo aqui. A gente aqui agradece, Roberta, o deputado Nilton Tato, coordenador da Frente Ambientalista, a nossa equipe técnica que apoia aí essa possibilidade da sociedade civil trazer debates como esses. Continuem nos acompanhando pelas redes da Frente Ambientalista e manifeste, peça ao seu senador, ao senador e à senadora do seu estado, para que não aprove essa medida provisória. O Brasil precisa de uma política de meio ambiente sustentável, que leve a gente para frente. Chega de sermos o pária do planeta, o governo mudou, e é importante agora que as ações voltadas a fortalecer as políticas públicas de meio ambiente voltem a acontecer. Obrigada a todos, a todas, até o próximo debate.